Hoje a gente vai mergulhar numa história que é de tirar o fôlego. É sobre coragem, técnica e, acima de tudo, o poder avassalador da natureza. É o relato de um homem e de uma onda que, sério, desafia a imaginação. A gente está falando de ondas com mais de 25 metros de altura. Para se ter uma ideia, isso é o equivalente a um prédio de 8 andares. Pensa só, uma verdadeira muralha de água se movendo. E o palco para essa cena toda? Nazaré, em Portugal, um lugar que já é mundialmente famoso, né, por suas ondas gigantes. Isso acontece por causa de um desfiladeiro submarino, o Canhão de Nazaré, que basicamente amplifica a força do oceano. Só que não era um dia qualquer. Tudo isso rolou durante a tempestade Ingrid, um fenômeno que deixou o mar excepcionalmente perigoso e totalmente imprevisível. E isso nos leva, então, aos dois grandes protagonistas dessa história. De um lado, um atleta de elite. Do outro, uma força da natureza ciclónica. E aqui o contraste é fascinante, de verdade. De um lado, temos o Will Santana, cuja abordagem se baseia em preparação meticulosa, em planeamento rigoroso. Do outro lado, a tempestade Ingrid, com o seu poder bruto, caótico, completamente selvagem. Os detalhes da tempestade já mostram o tamanho do perigo. Não era só sobre ondas altas. A Ingrid era um ciclone que trouxe ventos violentíssimos, um mar totalmente desorganizado e correntes super intensas. Era, sem exagero, o cenário mais adverso que se podia imaginar. E quem é o homem que decide entrar na água nessas condições? Bom, Will Santana não é um aventureiro imprudente. Ele é um especialista em ondas gigantes, um atleta que dedica a vida a viajar o planeta atrás desses suelos colossais, aquelas grandes ondulações geradas por tempestades a milhares de quilómetros de distância, sempre com uma preparação e um planeamento do mais alto nível. Então, vamos avançar para a experiência em si. O que significa, na prática, estar dentro d'água num dia como aquele? A mentalidade necessária para isso fica muito clara nas palavras do próprio Santana, que descreve as condições como muito desafiadoras. A chave aqui é o respeito absoluto pela natureza. Não se trata de arrogância ou de tentar conquistar um mar, mas sim de uma consciência profunda do poder com que se está lidando. Mas essa história tem uma camada ainda mais profunda, que torna o feito ainda mais notável. Para entender a real dimensão do que aconteceu em janeiro de 2026, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque, pensa bem, surfar uma onda gerada pela tempestade Ingrid já seria algo histórico por si só. Mas há um contexto pessoal que torna esse momento verdadeiramente lendário. Em fevereiro de 2025, menos de um ano antes, Will Santana sofreu um acidente quase fatal, exatamente no mesmo lugar. Então, a sua decisão de surfar a onda da tempestade não foi só um desafio físico, mas também um regresso ao palco de um trauma gigantesco. Naquele dia de 2025, ele e o parceiro de equipe foram literalmente engolidos por uma onda. Foram forçados a abandonar o jet ski e ficaram à deriva no meio de um turbilhão de espuma, precisando de um resgate dramático. Uma situação de vida ou morte mesmo. As próprias palavras dele sobre esse acidente revelam o impacto. Ele descreveu a situação como muito assustadora e falou das dores no corpo inteiro e da dificuldade em dormir depois. Isso nos dá uma dimensão do trauma mental e físico que ele teve de superar para voltar àquelas águas. E é isso que nos leva à filosofia por trás de tudo, porque não se trata apenas de esporte, mas sim de uma relação muito particular com o mundo natural. Essa filosofia é a chave. Não se trata de uma batalha do homem contra o mar, mas de um diálogo. O Santana não vê a onda como uma adversária, mas como uma energia colossal com a qual ele precisa se alinhar. É preciso ler os sinais, entender o ritmo do oceano e encontrar aquele momento fugaz em que a sua habilidade e a força da natureza se sincronizam. É uma lição de humildade e de maestria. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Num feito dessa magnitude, o que é mais decisivo? A coragem para enfrentar o medo, especialmente depois de um trauma? A técnica apurada ao longo de anos? Ou o profundo respeito que permite essa coexistência? Talvez a verdadeira genialidade